Página 139, tá, galera? Lembrando, eu vou corrigir a tarefa, vocês podem ir me perguntando tudo sobre ela, para não ficar essas dúvidas. Porque essa introdução do conteúdo, quase não é tanto transformar. Transformar vai ser no próximo capítulo. Essa é você entender para que serve cada unidade de medida, tá bom? Então, Mateus MK2 também é da turma, né? Eu perguntei semana passada, eu acho, né? É. É? Tá ótimo, valeu. Então, é você saber onde usar. Essa parte de unidade de medida é o aluno entender o que é cada unidade de medida. Algumas coisas sim é transformar, mas a grande parte é você compreender o que é uma unidade de medida aí, tanto metros, metros quadrados, metros cúbicos, que é a unidade de comprimento, unidade de superfície e unidade de volume. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Página 139, tá? Estão enxergando o logo do Alexander Fleming? Sim, professor. Ótimo, obrigado, galera. Aí. Olha lá, geometria, professor Gabriel. Grandezas e medidas, página 139. Nós vamos começar, capítulo 22, correção de exercícios, tá? Então, vamos lá, ó. Número 1. Quantas vezes uma medida que começa com o prefixo mega é maior do que o que começa com o prefixo deci? Então, ó, olhando na tabela da página 139, falem para mim, mega representa que número? Posso falar, professor? Pode falar, mega representa... Então, Isso. representa 10, 10 elevado a 7 vezes maior do que, vezes maior que 10. É o livro antigo ou o livro novo? É sempre o novo. Página Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes. Deixa eu falar. Como que é o nome do irmão da Júlia Lopes? Luca Lopes. É o Luca Já Lopes. tá na sala? Não sei. Olhem para mim, porque ele tá entrando com o logo da irmã dele. Certo, ele tá no e-mail dela, né? Não, acho que ele não tá não, senão Ele usa o nome da irmã dele. Ele entra com o logo da irmã dele mesmo? Às vezes ele entra. Aqui apareceu Júlia. Lucas, é você que entrou com Júlia? É Luca, professor. Luca, né? Uhum. É ele. Vamos lá. Quando eu parar um pouquinho, que eu tô abrindo aqui para Eduardo tá aí, contar também. Aí. Vamos lá, então pode falar, Rafa, que você estava falando. É 10 elevado a 7 vezes maior que 10. Isso, ó. Então nós podemos colocar... Tudo bem, o Rafa falou... Deixa eu só responder um colega aqui. Pronto, não entendi esse exercício. Espera que eu vou falar isso. Só estou respondendo um colega de vocês aqui. Ah, tá. Entendendo que é assim. Aí, deixa eu ver aqui que entrou mais dois. Olha só, eu nem vou usar... o José e a Alegrete também tinha caído. Deixa eu ver. Aí entrou. Ó, eu nem vou usar com vocês as potências. Eu quero que vocês olhem para mim. Olha na frente do mega. Na frente do mega tem 1 milhão, não tem? Na frente do mega tem 1 milhão. E na frente do deci, cadê o deci aqui? 0,1. Se eu quero saber quantas vezes um cabe dentro do outro, é divisão. Então eu pego 1 milhão dividido por 0,1. Olha lá, ó. 1 milhão dividido por 0,1. Vai dar 10 milhões, certo? Então ele perguntou assim, quantas vezes o deci cabe dentro do mega? O mega é 1 milhão. O deci é 1/10, tá? 0,1. 1 milhão dividido por 0,1 dá 10 milhões. Lembrem que para dividir número com vírgula, iguala-se às casas decimais. Então aqui, ó, acrescenta um zero que você tira a vírgula. Então ele é 10 milhões de vezes maior, certo? Então não precisava usar a potência. Eu sei que com a potência nós iremos precisar lembrar das propriedades. Por isso que eu fiz só com um número para vocês. Certo? Calma aí, pro. Tranquilo. Depois, exercício 2. Ó, vai ter bastante coisa de resposta pessoal. Quero vocês participando bastante, tá?
vamos lá. Posso passar, Ari? Ah, tá corrigindo. Pode corrigir, Ari. Terminou? 10 milhões de vezes maior. Toda vez que perguntar para vocês quantas vezes maior é quantas vezes cabe a divisão. Então vamos lá por 2. Ó, agora vamos lá. Eu quero todos participando. Quem falar um não pode falar o outro. Cite 4 exemplos. Prof, rapidão. Quer que eu volte lá um pouco, Laurinha? Volta ali. Não, a Manuela do 6º ano A falou que ela esqueceu o carregador na casa da avó dela, o celular dela tá 3%. Talvez ela não consiga acabar a aula. Obrigado, Laura. De nada, professor. Pode Vamos passar. lá. Posso? Ó, cite 4 exemplos do seu dia a dia nos quais as palavras quilômetros, metros, centímetros e milímetros, um de cada um. Quem pode me dar um exemplo do dia a dia de quilômetros? Eu posso. Eu posso. Fala, Rafa, só quilômetros. Da casa da escola? Então, professor, ó, eu fiz algumas perguntas que a gente faz às vezes no dia a dia, tá? Mas, tipo, Tá bom. Só quilômetro, Rafa, vai lá. por exemplo, quantos quilômetros é daqui até São Paulo? Isso, ótimo. Aí teve, acho que quem foi que falou pra mim, certinho, Rafa? A que falou por trás aí, que falou assim, da minha casa até a escola. Eu falei. Isso, Valentina, tá certinho. Da sua casa até a escola são 5 quilômetros, Mas certo? assim, professor, eu não coloquei perguntas, eu coloquei da casa até a escola, aí peso, eu coloquei peso de um alimento, é o tamanho da minha... Tá bom. Não, isso, Valentina, certinho. É só porque eu vou pedir um de cada vez. Vai lá, a Valentina falou quilômetros. E o Rafa. Outro aluno para me falar onde usa metros. Dos dois que não falaram. Posso falar, professor? Posso falar? Fala Laura, depois fala... Quem foi que falou? Deixa eu inventar aqui, senão eu não vejo. A Laura falou. A Laura e o Pedro? Fechou. Laura fala primeiro, depois o Pedro. Vai, Laurinha. Eu coloquei o metro utilizado para medir a altura de alguma coisa. Isso, pode ser a Ou sua uma altura. pessoa. Quando eu vou no pediatra, ele mede a minha altura para ver o meu crescimento. Vai, Pedro, você. Esse sofá tem 2 metros de comprimento. Ótimo, excelente, tá vendo? Podem ir usando assim. Ótimo. Agora vamos outro aluno que ainda não falou, centímetros. Da minha casa pra casa do meu amigo, porque são 20 passos por aí. Ah, entendi. Pera aí, que eu já vou deixar você explicar. Vamos lá, centímetros, quem pode me explicar? Vai, Vitória. É meio que uns 4. Meu lápis mede 14 centímetros. minha cadeira. O meu lápis mede 14 centímetros. Fala, José. Eu até minha cadeira, que fica aqui do lado do meu quarto. Isso. A altura da minha cadeira é 30 centímetros, acho que é muito baixo. 60 centímetros. Tranquilo. Então, tá aí unidade de centímetro. Alguém usou Minha deve ser passos? uns 90 centímetros, por aí. É isso. Passos também, ó, daqui a casa do meu colega são 10 passos. Aí vamos supor que cada passo, sei lá, 12 centímetros de vocês? Pode ser. E agora, por último, lembrando que isso aqui é resposta pessoal, hein? Por último, milímetros. Quem pode me dar um exemplo? A gota da água. Ah, o comprimento de uma gota d'água. Pode Professor, ser. eu posso falar, mas eu já falei, tá? Pode falar, Rafa. Agora sem problema. É só porque eu quero mais alunos participando. Pode falar. Qual a espessura do vidro do carro? Ah, a espessura. Boa. A espessura do vidro do carro. Quanto mais grosso, mais seguro. a medida do pluviômetro. Pode ser. Que aí é muito pequenininho, né? Subiu 0,2 milímetros de água. É verdade, o pluviômetro que vocês usaram com o professor de geografia. Fala, Heleninha. Eu sei que vocês já falaram do metro, mas eu queria falar que eu coloquei quando temos de manter 1 metro de distância por causa do coronavírus. Excelente, muito bom, Heleninha. Usou um tema atual, é verdade. O distanciamento que se deve manter de pessoa a pessoa. Excelente. Certo? Esse aqui, esse aqui é a resposta pessoal. Então, vocês podem colocar do jeito que vocês acharem melhor. Ó. Quilômetros, então vou usar um exemplo só para quem não conseguiu. Quilômetros, distância entre 2 cidades. Metros, a minha altura. Centímetros, o meu lápis, o meu lápis, deixa eu ver, a régua para medir da escola que nós utilizamos. E milímetro, a espessura do vidro, a espessura de um fio de cabelo, o diâmetro de uma célula, certo? Isso aí era a resposta pessoal. Pode falar. Professor, é assim, quilômetros, viagens de carro, metro, altura,
Centímetro, medir objetos. E milímetro, medir a espessura de um fio de cabelo. Ótimo. Isso só são outras palavras, excelente. Agora aqui, ó. Professor, Pode falar, Amanda, né? nessa matéria eu ainda tô pegando o jeito dela, mas ainda tô com um pouco de dúvida. Tá, qualquer uma que você tiver dúvida, você vai me perguntando durante a resolução, tá bom, Amandinha? Qualquer dúvida você pode ir perguntando assim, não precisa esperar eu terminar não, fala, não, Pro, não ficou claro agora, pode ir falando que eu vou fazendo de novo. Vamos lá, porque aí a gente vai resolvendo hoje para tirar essas dúvidas mesmo, Amanda. Olha lá, eu quero que vocês esperem eu terminar a pergunta para me responder. Associe cada comprimento à unidade de medida mais adequada. É a altura da parede, largura do estojo, distância entre duas cidades e comprimento do grafite do lápis. Milímetro. É a 4, professor. 4. 4. 4. Porque é o comprimento... Posso falar? Espera aí, não. Esse aqui só passo a passo. Metros, qual dos 4 são aqui? 1, a altura da parede. Centímetros. 2. 2. 2, por a largura do estojo. E quilômetros? 3. 3. 3. Isso eu preciso que Fica vocês 4, 1, entendam. 2, 3. Isso, eu preciso que vocês entendam, ó. Quando eu falar de altura da parede, eu estou em metros, pelo tamanho. Quando eu falar a largura do estojo, pensa que o estojo está na sua mão ali, o tamanho proporcional à régua, centímetros. Distância entre duas cidades, quilômetro. Comprimento do grafite poderia ser em centímetro, porque o comprimento poderia ser, né? Poderia ser em centímetro também o comprimento do grafite. Mas como tinha que usar cada um, então a gente deixa ele que é o menor. 4, 1, 2 e 3. Agora, exercício 4. Bruno mediu a largura de seu caderno e disse que a medida era 18. Essa afirmação está compreensiva? Não. Não, porque o que está faltando? Não, Unidade porque de o Bruno medida. especificou a unidade de medida. Professor, eu coloquei. Não, pois não sabemos qual é a unidade de medida utilizada por Bruno. Muito bom, exatamente isso. Todo mundo falou a mesma coisa, só Professor, com as suas posso palavras. falar? Professor, posso Pode, falar? Rafa, pode. Não? Eu falei Mas pode, eu né? coloquei sim, porque ali, mas eu posso falar, eu coloquei Pode o argumentar, contrário. com certeza. Porque era assim. Ó, sim, apesar de ter falado a unidade de medida, podemos entender que ele está falando centímetros, em centímetros. Isso. Ó, só que o que eu quero que fique? Na matemática, nós não podemos entender, nós temos que entender, nós temos que ser claro, Rafa. Porque, por exemplo, se eu tirar a largura, Bruno mediu de seu caderno e disse que era 18. Poderia ser número de páginas, poderia ser o tempo que leva para construir o caderno dele. Então, se você colocar os centímetros aqui, não muda. Então, tipo assim, eu sei que eu consigo... Por exemplo, se eu falasse de vocês, nossa, o Rafa tem 18. Eu sei que não são 18 anos, porque eu estou dando aula para o 6º ano, mas, de repente, poderia ser. É um aluno que reprovou muito, Deus me livre, né? Mas reprovou muito e está com 18 no 6º ano. Então, não pode dar a entender. As unidades de medida vêm para ser claras. Para ser clara, desculpa. Ter certeza de uma coisa, tá bom? Lógico, nós vamos deduzir por proporção de grandeza. Nós vamos ter uma noção disso. Então, vamos lá. Não, faltou a unidade de medida. Essa aqui era a resposta pessoal, normalmente a gente faz em sala de aula. Utilizando o caderno, um livro ou uma agenda, como unidade de medida diária, meça o tamanho do tampo da sua mesa. Lá da escola, normalmente dá 2,5. Pode falar. Ô, professor, na minha escrivaninha, eu peguei essa apostila mesmo e deu 7 apostilas. Pode colocar isso, unidade de medida apostila. Ó a minha aqui, ó, tô com uma apostila nossa. Eu tô aqui também numa escrivaninha do computador, ó, 1, 2, a minha dá 3 e... Deixa eu ver, 3 e 1/5, vou dizer assim. 3,2. O meu livro, o livro poliedro, deu 20,5 centímetros. 20,5 centímetros. Foi, tá bom. Fala. Eu não medi, porque eu não fiz esse exercício porque a minha escrivaninha estava cheia de coisa em cima. Então não dava para tirar, porque eu estava utilizando todas para fazer as tarefas. Ó, Sofia, pode colocar assim, considerando a mesa da escola, 2 apostilas e meia, que aqui é o comprimento. Cabe 2 assim, 1, 2 e meia. Pode falar. Obrigada.
meu deu 5 Eu também não escolhas. fiz porque a mesa que eu uso para assistir a aula e fazer as tarefas, ela é enorme. Daí E e dá muito tem que grande? tirar tudo. Tá. Então pode pôr 2,5 apostilas. 2,5 apostilas. Aí coloca, considerando a carteira da escola. Ô, Pro, A minha deu 6,5. a medida que eu tive da minha. Vitória, fala de novo que cortou, eu não entendi. Então, precisa ser a da carteira da escola ou pode usar a medida que a gente Não, teve aqui? pode ser a da sua casa, sem problema, tá bom? Só que assim, especifica a mesa da minha casa, a mesa da escola, quem colocou. Ó, para quem não entendeu, era só pegar a apostila assim, ó, e vir fazendo 1, 2, 3, ver quantas delas cabiam em cima da sua mesa. Igual eu falei semana passada, quando a gente mede com o pé, um na frente do outro. Certo? Resposta pessoal essa, tá bom? Por que é pessoal? Porque eu posso ter usado a apostila e vocês podem ter usado o dicionário, o Aurélio. Professor, O Aurélio é menorzinho. Ou a agenda. Pode falar, Pedro. a minha deu 6 apostilas na minha escrivaninha. Então, coloca 6 apostilas em minha escrivaninha. Ou o tampo da minha escrivaninha. Pode ser. Professor, qual que você disse que é a medida da mesa da escola? 2,5 apostilas. Que é 2,5 de comprimento. Eu falo apostila, mas o de vocês é livro, tá? Professor, a gente só vai corrigir a tarefa ou a gente vai fazer outras coisas? Vai fazer outras coisas hoje. Ah, eu gosto bastante desse exercício. Porque ele é bem o que nós temos que saber. É usar as unidades em cada coisa. Eu vou ler, vocês só me respondem. Ó, vimos que as unidades quilômetro quadrado, metros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados são utilizadas para medir superfície. Complete as lacunas das frases a seguir com as unidades de área mais adequadas. Lembrando que agora é diferente, ó. Isso aqui, tudo isso aqui que a gente fez era medida de comprimento. Por quê, professor? Como se fosse em linha reta. Agora, quando eu falo em medida de superfície, que é de área, nós estamos preenchendo em 2 dimensões. Se eu for pintar a parede, você pinta para cima e para o lado, 2 dimensões, por isso que é metros quadrados. Então, agora eu quero que vocês preencham, eu vou perguntando. Vai ter uma confusãozinha aí que eu vou deixar resposta pessoal, cada um pode pôr o que quiser, que se eu não me engano é na B com a C, eu vou ler com vocês. Olha lá, a área do território brasileiro é aproximadamente 8.515.767 quilômetros quadrados, professor. Muito bom, muito grande, quilômetros quadrados. Ricardo determinou o tamanho da tela do seu celular e verificou que sua área era de 212 Centímetros quadrados. Eu acho que aqui eu achei meio grande essa tela de celular. Sabia? Dá 11 centímetros. Ah, professor, eu coloquei milímetros quadrados. Não tá errado. Não, sabe por quê? Ah, só que milímetros vai ficar muito pequenininho também, né, Rafa? É. Ah, tá. É porque a tela do celular, ó. Quer ver, ó? Eu tenho aqui o 8. Deixa eu ver aqui. Não, tá bom. Centímetros quadrados. Deixa, vai o mais exato mesmo. Mas aí eu acho que, por causa do cartão, o visor real do celular é quase do tamanho de um cartão de visita, mas... Então... Né? João é corretor e distribuiu para seus clientes seu cartão de apresentação. Um dia ele quis determinar a área do cartão e verificou que ela mede 15 milímetros quadrados. Tá bom? Pedro comprou um novo apartamento, cuja área é de 78 metros quadrados. Metros quadrados. Metros quadrados, muito bom. Ó, se você colocasse aqui quilômetros quadrados, você não ia ter um apartamento, né, gente? Você ia ter, pensa. Uma quadra. Uma quadra inteira. Certo? Esse aqui era bem tranquilo, eu acho. Posso passar? Pode. Vamos lá. Ó, observe o esquema que Guilherme fez do piso. Eu gosto bastante desse exercício, do piso do quarto dele. Ele utilizou a superfície de uma lajota verde para medir a superfície do piso. Qual é a grandeza a ser medida? O que eu quero medir aqui? Não é o quarto de Guilherme? Isso. Então, quem colocou só o quarto de Guilherme está certo. Mas, ó, a superfície do piso de quarto de Guilherme. É o que eu quero medir.
Qual é a unidade de medida? Ó, tá aqui. Uma lajota Metro verde. quadrado. Metro J quadrado. verde. Ó, deixa eu falar uma coisa. O Rafa, só não pode falar metro quadrado porque não veio unidade de medida. Tá bom? Tá. Mas eu entendi o que você colocou. Porque metro quadrado é a base do sistema de superfície. Só que como não tem unidade aqui, nós não vamos usar agora. Só coloca lajota verde. Agora a pergunta é, quantas dessas lajotas cabe aqui dentro? 25. 25. 25. Muito bom, galera. Olha como eu, professor Gabriel, faço. Tem 10 aqui, não tem? Ó, de comprimento. E 10 de altura. 10 vezes 10 é 100. Tem 100 quadradinhos. Cada um aqui não tem 4? 100 dividido por 4, 25. Eu prefiro fazer assim, mas... Professor, ou Pode também falar. você pode fazer assim, você pega um quadradinho, daí você coloca assim, na vertical e na horizontal. Daí vai dar, daí os dois deu 5, daí 5 vezes 5 é 25. Entendi. Olha o que o Rafa falou. Cada 2 ele conta 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom, Rafa. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Ótimo, Rafa, assim também. Ele viu que aqui é 2 unidades, então cada 2 vira 1 só. Excelente. Para mim, tanto faz do jeito que vocês vão fazer. Posso passar, galera? Pode passar, professor. 8. Agora, aqui o que deve ter gente que errou, porque só contou quadradinho. Observe as áreas das plantas A, B, C e D. Depois calcule o que indique. A área B, usando A como unidade. Quantos A cabe dentro do B? 4. 4A quadrado. 4 unidades. Excelente. Ó, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. A área C usando a A. Quantas da A cabe aqui dentro? 16. Excelente. Ó, cada 4 quadradinhos. Eu quero usando a A. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A área D usando a A. 2A. Muito bom. 2A. Olha, ele colocou 2A, pode ser 2 vezes o A. É ótimo. Agora, olha só. A área B usando a D. Quantos D cabe aqui dentro? 2D. 2D, olha aqui, ó. 8. 4, 4, 8. 4, 8, 2 vezes. A área C usando a D. 4D. Eu coloquei 4. Ó, quantos quadradinhos tem o total aqui no rosa? Quantos quadradinhos tem aqui no rosa? Tem 4, 16, são 16. Não, 8 vezes 8 não é 16. Não, 8 vezes 8 é 64. Isso. 64. Tem 64 quadradinhos na rosa. E aqui na D? Tem Cadê? 8. São 8. Então, 64 dividido por 8, 8 unidades. unidades. Isso. tá. Tá vendo? Vocês entenderam? Quando... Né, professor? Ó, vou fazer de novo, rapidão. Olha aqui. Quando vocês ficarem na dúvida, faz assim, ó. Aqui tem 64 quadradinhos. Por quê? Tem 8 de comprimento, 8 de largura. 8 vezes 8, 64. Quem quiser contar, pode. Dá 64. Aqui tem 8. Se eu quero saber quantas vezes esse aqui cabe aqui dentro, 64 dividido por 8, dá 8. Pra não me perder, professor, eu vou, eu vou riscando os... Eu acho fácil, mais fácil, exato. Geometria analítica, analisando. Você vai riscando, pintando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Risquei, deu 1. Exato, muito bom, Sofia. Eu fui riscando com o lápis. Eu fui desenhando no C, eu demorei, porque eu fui desenhando a figura D e a figura A com o lápis até dar... Até preencher. Ótimo, Valentina, isso aí. Vamos lá? O 9, o 10 e o 11 eu não mandei, porque é a matéria que eu vou dar hoje. Eu vou cobrar isso de vocês, hein? Então, quero todo mundo prestando atenção. Calcule o volume dos paralelepípedos a seguir. Como que eu falei que calcula volume? Multiplica. Você multiplica as 3 dimensões. Né? Muito bom, todos falaram aí. Então, olha lá. Comprimento vezes largura vezes altura.
Nesse caso, quanto que dá a letra A? 30 metros quadrados. Professor, 30 mas metros então, na B, cúbicos. 30 metros cúbicos. professor, 30 na metros B cúbicos. eu não multipliquei o 1, porque eu sabia que não ia um Alterar a um nada. neutro na multiplicação, então eu não multipliquei, eu multipliquei só o 4 do. O 4 Muito bom, Valentina. A Valentina Professor. já desconsiderou o 1, porque ela sabe que o 1 é o elemento neutro. Pode perguntar, que alguém falou, professor. Ô, professor, por que metros cúbicos? Porque você multiplicou as 3 dimensões. Você, São ó, 3 dimensões. porque são 3 dimensões. e quadrado só são 2. Isso. Ó, Amanda, mas é boa a pergunta. Funciona assim, Amanda. Se você for cercar a sua piscina com arame, é metros, porque é comprimento, uma unidade. Se você for pintar o chão da piscina, só o chão, é metros quadrados, porque é área, porque você pinta em 2 dimensões. E se você for preencher aqui dentro, preencher tudo, É metros são cúbicos. 3 dimensões. Então é metro cúbico. Por Porque, ó, exemplo, você se você faz quiser encher a sua altura, largura e piscina de altura. água. Isso. Aí, hoje nós vamos entender qual é a diferença de volume e capacidade por causa disso, de encher. Mas, Amanda, quando você trabalhar 3 dimensões, comprimento, largura e altura, por exemplo, se eu falar para você assim, vamos precisar de pedra para fazer uma atividade. Vamos comprar lá na construtora, vamos comprar baldes. Então, balde não é tridimensional que você vai pegar de 3 em 3? Então, fala-se metro cúbico. Por isso que usa metro cúbico, porque trabalha 3 dimensões. Professor, Obrigada. surgiu uma dúvida aqui. Você Pode ir lá. falou na hora de falar área, você falou porque vai ser área porque é metros quadrados. Então, quando for metro cúbico, é perímetro. E quando for metro quadrado, é área? Metro, perímetro, metro quadrado, área, metro cúbico, volume. Professor, tá. metro cúbico vem de cubo, né? Vem de cubo. Quantas caixinhas cúbicas cabe ali dentro? Se eu não respondi a dúvida, faça uma pergunta de novo, não tem problema. Que aí vocês vão Os entender. metros cúbicos são meio que a junção dos metros quadrados e o metro? Isso. Quantas folhas eu consigo empilhar? Exatamente. Você vai aprender volume futuramente, Vitória. Quer ver? Mais preciso lá no ensino médio, que vai falar para você. É a área da base vezes a altura. Porque é quantas folhas eu preencho para dar a altura toda. Por isso que pode misturar o metro quadrado com o metro. Então, vamos lá. Quanto que deu o volume da letra B? 12 milímetros cúbicos. 12 milímetros cúbicos. Então, toda vez que falar em volume, nós estamos falando em metro cúbico ou milímetro cúbico, certo? Hoje nós vamos fazer outro exercício sobre isso na teoria. Vou passar aí, tá? Olha só, esse aqui que o Rafa falou que não conseguiu. Observe os cubos de madeiras empilhados. Qual é o volume do empilhamento utilizado nos cubos como unidade de medida? Ele quer saber, galera, quantos cubinhos vocês têm aqui. Onde mora o grande problema? Normalmente a gente só conta os da frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas para esse aqui não cair, é porque tem embaixo dele, não é? Então, quantos cubinhos tem aqui? 20? 20 cubinhos. Vamos lá, ó. 20. Só para garantir, ó. 1, aí tem um embaixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 3 aqui embaixo. Dá 10. Certo? 11, 12, 13, 14. Mais 6 aqui escondido. 20. Rafa, então a letra A era só para contar quantos cubinhos tem. Só não pode esquecer que embaixo ali escondido também tem. Senão ele cairia. Esse primeiro ia para o chão, não é verdade? Então 20. Agora esse eu quero que preste atenção. Se cada cubo de madeira tem a massa de... massa é grama. 185 gramas, qual é a massa total de todos os cubos que estão empilhados? Eu multipliquei 185 por 10, eu multipliquei 185 por 10, que daí deu 1850. Por que por 10? Que é 1 quilo. É por verdade. 20. Tá, Rafa? Multipliquei por 20. Deu 3.700. É por causa que, tipo, antes, Peraí, quantos acho cubos que- tinha empilhado, eu contei 10, entendeu?
Ah, tá. Ah, você não viu os de trás, por isso que você falou que foi com dificuldade na A. É, Agora você entendeu, Rafa, que tem que contar os que estão escondidos entendi. também? Então nós temos 20 cubinhos. Se cada um é 185, 20 vezes 185, 3.700 gramas. Hoje nós vamos comentar isso, mas eu queria saber para vocês, e se o professor pedisse em quilogramas? 3,7 kg. 3,7 quilogramas, muito bom. Lembrando, cada 1.000 gramas é 1 quilograma. Então, quando você fala assim, nossa, eu peso... Vocês, tá? O professor pesa bem mais. 48,3. 48 quilos e 300 gramas. E 300 gramas, certo? Então, olha aqui. Anota aí do ladinho. 1 quilograma igual a 1.000 gramas. Coloca aí do ladinho para vocês não esquecerem, tá bom? Ô, Que são as professor, Mas eu já Fala, sei, Laura. professor. a Marina pediu pra você aceitar ela. A Marina é esse monte de quadradinho? Um monte de É quadradinho. uma eu tô vendo borboleta, quadradinho? Tem É que borboleta? pra mim aparece só quadradinho, mas vou aceitar. Se for alguma coisa que não é da sala, eu derrubo a pessoa. Ela é diferente. Mostrou É. 1 quilograma, 1.000 gramas. Isso, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, se eu falar Professor, 3 vai ter quilogramas, tarefa hoje? eu tô falando de quantos gramas? Quantos? Quantos quilogramas? 3.000 Muito bom. Se eu falar 3 quilogramas, eu estou falando de quantas gramas? 3.000 gramas. 3.000. Aí eu quero que vocês remetam à teoria que eu falei, que o prefixo quilo significa 1.000. Quilograma significa 1.000 gramas. A palavrinha quilo. Isso eu vou cobrar de vocês. As transformações dentro da tabela é para o próximo capítulo. Mas essas palavrinhas eu quero que vocês saibam. Quilômetro. Quilo significa 1.000. É 1.000 metros. Quilômetros, 1.000 metros. Então isso precisa saber, tá? Quilo significa 1.000. Então é quilogramas, 1.000 gramas. Tem que assimilar. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais aqui para correção. Ah, não, agora unidade de massa. Vamos lá, página 143. Certo? Professor, Oi, Amanda. essas atividades eram para você entregar sexta-feira, né? Isso. Eu não entreguei elas sextas. Você pode se entregar por e-mail? Eu vou liberar hoje, assim que eu terminar a aula, eu libero para vocês anexam hoje, tá bom? Ok. Eu vi que alguns pais me mandaram mensagem que teve problema na sexta. Aí eu vou deixar. É que eu só vi hoje porque eu estava no rancho. Vamos lá. Unidades de massa, seja no supermercado, na dosagem de um remédio ou no registro da massa dos caminhões nas estradas. Sempre que utilizamos uma balança para determinar uma medida, estamos tratando de grandezas de massa. O Sistema Internacional de Unidades, o quilograma, é a unidade padrão da medida de massa. Entretanto, utilizamos o grama para referências para formar os múltiplos e submúltiplos. Olha lá, o grama é o padrão. Nós vamos ter os múltiplos e os submúltiplos, iguaizinhos o da semana passada, só que agora, em vez de ser 1 metro, nós temos a base gramas. Por isso que eu mudei o jeito que eu ensinei. Eu deixei dar primeiro. Primeiro eu fiz comprimento, superfície e volume. Aí eu deixei para hoje massa, capacidade e tempo, porque os outros tinham a ver com o outro. Esse aqui, ó, é grama. Então, nós temos os símbolos e as unidades. Olha lá. Primeiro é quilo, que é vezes 1.000. Quilograma, kg. Depois, que quase não se utiliza, hectograma, hg. Depois, decagrama, também quase não se utiliza. Submúltiplos, nós temos o decigrama. Depois, centigramas e depois, miligramas. O que eu quero que fique claro para vocês? Qual a gente mais utiliza? Miligramas para remédios. Grama para comprar verdura, alguma coisa assim. Quilograma para pesar a gente. Certo? Então, olha lá, reparem. Quilograma, 1.000 vezes a grama. Sofia caiu, né? Eu fui aceitar aqui, não deu. Quilograma. Hectograma, 100 vezes a grama. Decagrama, 10 vezes a grama. Decigrama, pegar a grama e dividir por 10. Centigrama, pegar a grama e dividir por 100. Grama parece até o capim, né? Miligrama, pegar a grama e dividir por 1.000. Então, essa daqui é a tabela da unidade de massa.
Toda vez que eu falar em unidade de massa, eu estou falando em grama, quilograma, miligrama. Professor, Pode falar. e aquilo que que as pessoas sempre se confundem, é o grama a grama. O professor também troca isso horrores. É o grama, tá? Ó, utilizamos o grama. Eu também falo a grama por causa do capim, né? Mas é o grama no masculino, porque é a unidade D. Tá bom? Tá aqui, ó. Mas ótimo seu comentário, Amandinha. Vamos lá. Aí, ó, o que eu falei para vocês? Que quilograma é para medir o nosso peso. Mas e quando é uma coisa muito grande? Um caminhão, um trator, um elefante? Tonelada. Das unidades apresentadas, o quilograma, o grama, ó, aqui, ó. O quilograma, o grama e o miligrama, ó, eu ia falar miligrama, são as mais utilizadas no cotidiano. Além delas, quando tratamos os objetos como uma massa muito grande, é comum usarmos a tonelada como unidade de medida. Vamos lá. Uma tonelada tem quantos quilogramas? 1000. 1000. Então, quilogramas. grifem isso aí, tá bom? Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Grifem, destaquem isso. Porque vai acontecer alguns exercícios, pede isso para vocês. Então, se eu falar para vocês, 2 toneladas são quantos quilogramas? 2000 quilogramas. 2000 quilogramas, muito bom. Destaquem aí na apostila, na página 143. Alguém ia falar o professor e parou, pode perguntar. Não? Então, vamos lá. Ó, atenção, eu gosto desse comentáriozinho, mas fica um pouco confuso, eu não quero que vocês se prendam a isso. Professor, Existe diferença... Pode falar. um carro, tipo, chega a uma tonelada? Professora, eu escutei a aula passada isso daqui. É porque todo dia depois da aula eu estudo a matéria. Eu estudei isso daqui a aula passada. Tranquilo. Olha só, aqui só... Muito bom, Valentina, que a Valentina faz a revisão depois que acaba. Atenção, a palavra peso muitas vezes é utilizada erroneamente para substituir o termo massa, que é de maneira correta se referir à quantidade de matéria do corpo. O nosso peso, galera, na verdade, o que ele é? É a nossa massa com influência do G da Terra. O que é o G da Terra? É uma gravidade que puxa tudo para o centro da Terra. Tá bom? Então é isso que ele está falando. O peso, apesar de relação com massa, é a força com qual a Terra atrai a massa do corpo. Sendo assim, apresenta significados diferentes. Então, massa é só o real. Peso é a sua massa de acordo com o G da Terra, com a gravidade. Tá? Mas isso aí eu não vou cobrar de vocês. Vocês vão estudar isso muito em ciências. Professor. Oi. Professor. Então, eu tinha te perguntado se um carro chega a uma tonelada. Eu vou pesquisar agora para você, porque eu não sei exatamente, mas deve... Alguns sim, né? Vai depender do tipo do carro. Peso médio de um carro popular, vou colocar aqui, tá? Peso médio de um carro popular. Deixa eu ver. Ó, um carro popular pode variar de 900 quilogramas a 2.000 quilogramas, ou seja, pode ter um carro popular que pesa 2 toneladas. Tá bom? Aí vai depender do carro, Obrigado, mas então, certo? Vamos lá, mas qualquer coisa pode perguntar nisso aí mesmo, que a gente vai tirando essas dúvidas juntos. Unidades de capacidade, agora nós vamos falar em litros. Olha só, como vimos, tem até professor que confunde isso, volume com capacidade. Olha isso, como vimos, o volume é o espaço ocupado por certo objeto. A capacidade, por sua vez, é o volume que cabe dentro do objeto. No caso da jarra ao lado, o volume é um pouco maior que sua capacidade, visto que há uma certa espessura de vidro, não ocupada pelo líquido a ser colocado nela. Ou seja, volume, quando você... a capacidade toda do objeto, certo? Já só a capacidade é quanto cabe dentro do objeto. Por exemplo, quando afirmamos que cabe 3 litros de suco em uma jarra, estamos nos referindo à capacidade desse objeto de armazenar líquido e não o volume dele. Nós estamos desconsiderando, olha a jarra aqui, ó. Nós estamos desconsiderando a espessura do vidro quando eu falo em capacidade. Estou falando só enquanto tem aqui dentro. E não o volume dele. Por mais parecido que seja esse conceito, existe uma importante diferença entre eles. Observe os múltiplos e os submúltiplos do litro.
Litro é a base. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Ó, galera, é o mesmo significado. Quilolitro, hectolitro, decalitro. Certo? Decilitro, centilitros, mililitros. É a mesma nomenclatura. Só que agora a base não é nem metro, nem grama, é litro. Olha lá, ó. Quilolitro, KL. Hectolitro, HL. Decalitro, DAL. Decilitro, DL. Centilitro, CL. E mililitro, ML. Olha aqui, quero vocês olhando aqui. A gente usa muito ML. Ó, cada 1000 mililitros dá 1 litro. Escreve isso aí, ó. 1 litro igual a 1000 ml. Coloca 1L igual a 1000 ml. Tá bom? Por isso que você pega um refrigerante de lata, 390 ml. A hora que dá 1000 ml, vira 1 litro. Então escreve aqui do ladinho para vocês memorizarem. 1 litro é igual a 1000 ml. Certo? Pode falar. Quando você estava explicando o volume, que você falou do balde com as pedras dentro. As pedras é a capacidade, o balde é o volume? Isso! Porque, mas ó, normalmente confunde muito, sabe por quê, Vitória? Porque o balde é tão fininho, a espessura, que a gente desconsidera. Mas ele ocupa mais espaço do que ele carrega, porque ele tem a espessura lateral dele. Muito bom. Então, eu quero que fique claro, eu não vou cobrar de vocês ficarem transformando todos, mas no simulado eu vou cobrar algumas coisas assim. Você tem que saber que 900 ml chegou em 1000 ml, você tem que saber que é 1 litro. Aí é o que eu falo para vocês, é igual a altura. Minha altura, a altura do professor é 1,83 metros. A hora que chega 1,99, vira para 2. Por quê? Cada 100 centímetros, 1 metro. Isso aí no dia a dia. Mesma coisa em litros. Você toma refrigerante de lata. Vai lá, ele tem 390, eu acho. 390. Ah, tem a Coca 600 ml. A hora que chega em 999, não tem uma Coca-Cola de 1000 ml. Você fala 1 litro. Certo? Importante que eu vou usar em cima do que a Vitória falou da capacidade. Olha isso aqui. Destaquem, coloquem aí para mim. Eu falei isso na aula passada, mas coloca de novo aí embaixo. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Escreve aí embaixo. Faz essas anotações na página 146. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Aí vocês vão me perguntar, professor, para que vamos usar metro cúbicos em litros? Dá uma olhadinha que eu vou fazer. Só estou olhando que eu estou vendo que tem alguns alunos anotando. Pode ir anotando, eu espero. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, vou passar. Olha agora. Olha isso aqui. Professor, mas 1000 litros não seria 1 quilolitro? 1 quilolitro? Não. Ó, aqui. Olha isso aqui. Divide por 10, divide por 10. 1 quilolitro é igual a 1000 litros também. Isso. Só que olha para que eu vou dar essa informação, Sofia. Olha isso aqui. Eu vou misturar duas matérias. Considera-se que isso aqui é uma piscina. Eu quero saber quanto cabem de água aqui dentro. Ou seja, eu quero o volume dessa piscina, desconsiderando a sua borda. Primeiro nós vamos calcular o volume. Vocês fizeram hoje já, volume é comprimento vezes largura vezes altura. O professor Gabriel chama a altura de H, tá? Por causa que eu chamo de aresta. Ó, comprimento, largura e altura. Igual a gente fez no exemplo, no exercício. O comprimento é 6, a largura é 3 e a altura é 2. Então eu vou ter 6 vezes 3 vezes 2. Quanto que dá? 36. 36 metros cúbicos. Por quê, professor? Porque é metros, ó, tá vendo? Metro vezes... Muito bom. Quem foi que falou? Vinícius, né? Muito bom, Vinícius. Só que o exercício pediu em litros. 1 metro cúbico, eu não mandei anotar que é 1000 litros. O que eu faço para virar litros? 36 vezes 1000. Muito bom. 36 vezes 1000, que dá 36 mil litros. Tá vendo? Para saber quanto de água cabe na piscina? Certo? Então, você calcula o volume da caixa e multiplica por 1000. Isso esquecendo as espessuras, só considerando quanto de água que eu quero pôr lá dentro.
não vai conseguir colocar 1.000, porque você tem a espessura ali, na verdade. Aproximadamente 36 mil litros. Pode perguntar, Vitória. Acontece de, tipo, dar os litros e pedir para calcular o volume, as espessuras? O metros cúbicos, o contrário, acontece. Aí você divide por 1.000. Se vier em litros e eu pedir metros cúbicos, você faz a operação inversa. Divide por 1.000, tá bom? Bom. E agora, o último unidade de tempo. Agora eu quero todo mundo prestando atenção que a apostila usa poucas unidades de tempo. Eu quero dar uma revisada com vocês. Olhem para mim, todo mundo. E podem me responder. Lembrando, se errar não tem problema. Unidade de tempo nós temos várias. Para começar, 1 hora tem quantos minutos? 60. Ótimo. Pode deixar destravado agora um pouquinho, se não estiver vazando áudio de casa. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60. Uma semana tem quantos dias? 7. 7. Deixa eu ver. 1 ano. Qual a unidade de medida mais perto de 1 ano que vocês conseguem falar? 365 dias. Ou, muito bom, Vinícius. Ou 12 meses. Ótimo. 1 bimestre. 2 meses. 1 semestre. 6 6 meses. meses. Uma quinzena. 15 dias. 15 dias. 1 semestre eu já perguntei. Uma década. Uma 10 década? anos. Muito bom. 1 século. 100 anos. 100 anos. Isso tudo são unidades de tempo. Certo? E professor, Pode falar. também tem quarentena. Quarentena. Mas a gente vai errar. Quarentena, eu acho. 1 ano. Eu acho que quarentena a gente vai errar, porque a maioria vai falar 40. Quarentena virou 14, não é, galera? Porque quarentena é 14, não é nossa agora? Sim, eu acho que era 15. 15? Mas eu acho que é 14. A nossa pandemia agora... 14 meses. Eu tô achando, professor, eu acho que é 1 ano. Não, mas ó, o que eu quero ficar claro. Não, é A 14, quarentena dessa doença... Vai voltar as aulas esse ano em bolão. outubro. Quando que a quarentena vai acabar? Eu Não, aposto isso aí é a que dúvida que 5 todo mundo anos. tá. Vamos lá, voltando para a apostila então. Então vocês viram que tem infinitas unidades de tempo. Só que a apostila usa, Vai lá, alguém pode ler para mim aí, fazendo favor? Posso ler? Eu posso. Pode ler. A Sofia posso. primeiro, depois o Rafa. Sofia primeiro. Unidade de tempo. Medir o tempo é imprescindível para a realização da maior parte das atividades das pessoas. No sistema internacional, a unidade padrão é o segundo. Contudo, é comum medirmos o tempo não apenas nessa unidade, mas também em horas e minutos. Veja um esquema em relação dessas medidas. Olha só. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Se você for transformar ao contrário, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. 3 horas são quantos minutos, galera? 120? Não, 180. Muito bom, 180 minutos. Então, vamos dar uma lida aqui. Rafa, pode ler agora o 16. Vamos fazer esse. Podem ir pensando, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Mariana saiu de casa para ir à escola às 6h40. Ela gastou 15 minutos e permaneceu lá por 5 horas e 35 minutos. Para retornar da escola até a casa, demorou 15 minutos. Que horas Mariana chegou a essa casa? E aí? Vai lá, vou dar um tempo para vocês pensarem aí. Meia-noite e 50. Não. Meia-noite e 5. 00:45. Meia-noite? Saiu 6 da manhã? 12h05. Não, é meia-dia e 45. Vai lá, quem pode explicar para mim? Cuidado com esse... Lembrem que 6h40... 12h05. 6 da tarde é 18, tá? Vai lá, pode explicar alguém. Calma aí. Meio-dia. 12h40. Tá bom? Olha só. Meio-dia Para começar... Meio-dia e meia. 12h45. Tá bom, vamos ver. Vamos ver. 45. Ótimo. Agora eu falando. Vamos lá. Mariana saiu de casa para ir para a escola às 18h15. Ela gastou 15 minutos para ir. 6h55, não foi? 6h55 ela chegou na escola. E permaneceu lá por 5 horas e 35 minutos. Esses 5 minutos eu vou pôr aqui, dá 7. Meio-dia e 45. 8, 9, 10, 11, 12,
12 horas e meia ela sai da escola. E aí, 15 minutos para chegar. Deu Meio-dia e 45. meio-dia e 45. 12 e 45. Prof, eu posso falar como eu fiz? Pode, Sofia. Só a Sofia falando agora. 15 mais 15, que dá meia hora. E somei meia hora mais 35 minutos. Depois somei o restado por 5 horas. E aí deu meio-dia e 45. Ótimo. Quais unidades de medidas foram utilizadas? Horas e minutos. Muito bom, dona Sofia. Excelente. Aí, que outras medidas de tempo vocês conhecem? Vocês podem ir a resposta pessoal, tá? Lembra que a gente acabou de falar sobre elas aí. Várias delas eu falei. Professor, milésimos conta também? Milésimos, só depois dos segundos, tá bom? Professor, Aí os olha a segundos hora. pode. Tipo 0,23. Agora são 10 horas. Já vamos terminar já só tô finalizando. E aí, ó, segundo, dia, mês, ano, semestre, bimestre. É a resposta pessoal. Amandinha, ficou mais claro um pouco hoje, Amanda? Ficou, professor. Muito obrigada. Imagina, e qualquer coisa é isso mesmo. Pro, não estou entendendo esse, vai e vão tirando as dúvidas, qualquer dúvida que tiverem, sem problema nenhum. E vão praticando. Eu vou liberar, então, a atividade de hoje, esses exercícios, eu vou liberar o sistema somente para hoje. Porque a tarefa agora, olha só. Tarefa, professor? Olha a tarefa. São todos os exercícios que sobraram, né, professor? É isso aí, Lelia. Alguém dá um print? Meu Deus, professor. Não, mas são 9, 10, 11, 12, 13 exercícios só. 13! 13. Ah, mas isso é fácil. Vai, eu vou fazer chamada. Hoje eu vou começar pelo sexto B. Meu Deus, professor. Depois pelo A, Tá nos depois pelo matando. A. Alguém já deu um print aí para mandar lá no grupo? Ô, Pro, até quando que é essa tarefa? Até segunda que vem eu vou deixar, tá bom? Tá. Deixa eu interromper. Alguém já deu print para mandar no grupo? Já. Já? Ótimo. Deixa eu interromper aqui. Espera só isso. Vou parar de gravar para fazer a chamada. Qualquer dúvida que ainda tiverem, podem me falando. Não é para sair ainda. Deixa eu só parar de gravar para não ficar a chamada também.